que é o câncer de mama e como ele se desenvolve? Tá bom. Então, o câncer de mama, na verdade, qualquer câncer, nada mais é do que uma replicação celular inadequada que se desenvolve no corpo sem o organismo perceber que tem esse erro acontecendo e ele progride até adquirir uma capacidade de contaminação ou de propagação pelo corpo, né? Invasão de tecido. Então, as nossas células do nosso corpo, elas estão constantemente se replicando e elas também morrem com uma frequência. O corpo tem todos os mecanismos feitos para cuidar desse tipo de mecanismo que a gente tem. Mas em algum momento, então, ali nos componentes da mama, ou nos lóbulos, ou nos ductos, principalmente da mama, alguma célula começa a se replicar de maneira inadequada. O nosso sistema de defesa, o nosso sistema autoimune não percebeu que essa célula está se replicando de maneira errada, ela vai continuar crescendo, crescendo e crescendo. E aí, essas células se replicam até algum ponto. Então, dependendo de como você pegar a biópsia, diagnosticar, está ainda num ponto inicial, está num ponto mais avançado, já rompeu a barreira daquele ducto e já tem capacidade de cair na corrente sanguínea e espalhar pelo corpo. Então, é assim que surge. Qualquer tipo de câncer em qualquer tecido, mas principalmente na mama, é assim que surge. Então, é uma replicação celular inadequada. E aí se fala muito da prevenção a partir dos 40, né, quando fala do Outubro Rosa, a partir de 40 anos, fazer a mamografia. Mas, na verdade, não é só a partir de 40 anos que a pessoa pode desenvolver o câncer de mama, né? Sim. Isso pode vir muito antes. Pode vir antes, Então, assim, quando a gente fala de rastreamento de câncer, a gente quer fazer o rastreamento porque a gente quer pegar o câncer de mama numa fase pré-clínica, antes de ter sintoma. Porque se você vem procurar um mastologista já, tipo assim, olha, senti um nódulo na minha mama, e se for realmente um nódulo cancerígeno, já está numa fase clínica. Então, por mais que ele seja menor, mas você já está numa fase que você podia ter diagnosticado antes com o exame de rastreamento, por exemplo, a mamografia, que é o exame ideal para o rastreamento de câncer de mama. Mas isso não significa que só na idade que você começa a fazer mamografia que você vai diagnosticar. Tem a possibilidade de ser antes. Um dos fatores de risco, que a gente ainda vai falar sobre isso ainda, é a idade. Então, a gente sabe que quanto mais velha a mulher, maior a chance de ter câncer de mama. 80% dos cânceres de mama acontecem acima dos 50 anos. Então, é disparado a maioria acima dos 50 anos, né? Mas muito mudou nos últimos anos. Então, acesso à informação, internet, rede social. Então, você escuta cada vez mais os casos de, olha, eu conheço alguém que teve com 24 anos, com 28 anos. O caso mais novo que eu já vi na minha vida foi 18 anos, um caso de um carcinoma ductal in situ, que então é como se fosse uma forma pré-câncer, né? E de câncer invasivo mesmo 24 anos. Então você escuta isso com maior frequência, porque hoje em dia a gente tem acesso maior. Mas teoricamente a gente vê que a incidência está aumentando, mas segue sendo a maior parte na idade um pouquinho mais velha, a partir dos 50. E aí tem essa discussão importante de quando começar a fazer mamografia, que a gente pode conversar sobre tudo isso também. Né? Mas aí antes dos 40 é a consulta anual, né? Sim. Com o seu ginecologista. E aí o próprio ginecologista vai fazer ali o toque, né? Pra, enfim, verificar alguma coisa. E faz também o ultrassom ou não é de praxe fazer o ultrassom? Então, antes dos 40 anos, o que eu recomendo? Já me perguntaram isso. Desde cedo a minha filha deve se preocupar em fazer o autoexame das mamas, quando que tem que começar? Então, eu falo que assim, a informação ela é sempre importante, independente da idade que ela venha, né? Mas, obviamente, uma adolescente, uma pré-adolescente, não precisa ficar procurando nada ativamente na mama, né? Então, é interessante, talvez, conversar com as meninas, né, adolescentes, sobre o assunto, sobre a saúde mamária, e vai chegar aquela hora que começa mesmo aí no ginecologista na adolescência, né? Ou porque tá para ter a primeira relação, ou para método contraceptivo, ou por alguma outra disfunção ginecológica e passa no ginecologista. E aí já tem essa introdução um pouquinho mais. A gente sabe que autoexame da mama não tem impacto na mortalidade. Então, hoje em dia, se você for procurar, não tem mais aquele direcionamento de todo mês, durante o banho, tem que palpar as mamas. Isso não existe mais, né? Hoje em dia, a gente foca numa conscientização sobre a saúde da mama, que toda mulher tem que ter. Então, sem buscar nada ativo. A gente sabe que não tem evidência científica de que você todo mês procurar palpar suas mamas, você vai diagnosticar alguma coisa, e se diagnosticar vai ter impacto na mortalidade. O que importa pra gente realmente é se tem algum impacto na mortalidade. E o autoexame não tem. Então, o que eu falo é, conheça a sua mama. Eu falo isso para todas as pacientes, as minhas pacientes adolescentes, as mais velhas. Conheça a sua mama, conheça o seu corpo de forma geral. Então, por isso que é interessante. Olha, isso mesmo, no banho, de vez em quando, passa a mão, vê o que é normal ou não. A fase pré-menstrual, a mama fica mais inchada, mais sensível, dolorosa. É normal, pela alteração hormonal mesmo do ciclo. E é interessante. Então, palpa, às vezes, também nesse período, para você saber que é quando geralmente você sente mais nodulação na mama, que são nodulações normais, é do tecido mamário mesmo.
Então, palpa, sente isso de vez em quando pra você saber. Fala, isso aqui sempre teve aqui, isso aqui é normal. Você leva pro seu ginecólogo e fala, senti isso aqui nesse lugar da mama. Ele vai papar e fala assim, acho que não é nada, pede um ultrassom, não é nada. A gente já sabe que, então, esse lugar não é nada. Algum dia surgiu alguma coisa, opa, essa região aqui já tinha, mas isso aqui é novo, não tinha. E você vai procurar o seu médico. Então, é isso, é conscientização, não é uma busca ativa por alguma coisa na sua mama. Então, não tem essa orientação. O ultrassom é uma coisa que a gente faz muito de praxe no consultório ginecologista, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem uma cultura muito grande de realizar exames, que é uma coisa que não tem fora do Brasil, na maior parte dos países. E a gente tem essa cultura de convênio, então, por via das dúvidas, faz. Mas o que a gente sabe também, evidência científica, o ultrassom não é um bom exame de rastreamento. Mas ele é um bom exame para uma mama jovem, por exemplo. Então, a mamografia, por que ela também não tem muita função quando é muito jovem? Porque ela não enxerga muita coisa numa mama nova, né? Então, a mamografia nada mais é do que um raio-x. Você tira um raio-x da mama. O paciente jovem tem muita glândula mamária e pouca gordura na mama. Ao passar dos anos, quando a gente vai envelhecendo, as mulheres vão envelhecendo, troca. Então, a mulher fica com mais gordura na mama e vai perdendo o tecido mamário. E a gordura é fácil de ver no raio-x. Na verdade, você não enxerga ela sai como preto ou numa escala de cinza. Então, se tem um nódulo branco na mamografia, no meio da gordura, você enxerga imediatamente. E se tem um nódulo no meio do tecido mamário que tudo é branco, um nódulo branco também, você não vê. Então, fazer em um paciente jovem não funciona. Então, nas pacientes jovens ou com mamas muito densas, que a gente chama, é interessante o ultrassom porque ele ajuda nesse sentido. Mas como rastreamento mesmo, olha, toda mulher deve fazer ultrassom de mama a partir de... Não tem essa evidência científica, porque ele não traz um impacto na sobrevida, na mortalidade com relação ao câncer de mama, né? E é um exame... As pacientes falam bastante da mamografia porque do ultrassom, porque ele é um exame menos incômodo que a mamografia. Eu ia perguntar, a mamografia hoje, ela ainda é um exame dolorido, né? Que as pessoas falam que é muito dolorido. Minha mãe, meu Deus, minha mãe me botou um terror na mamografia. Minha mãe desmaiou fazendo mamografia. Você já fez alguma vez? Eu fiz esse ano, né? Sim. Antes de fazer a cirurgia. Mas eu tenho silicone. Então, aí também tem isso de, quando a pessoa tem silicone, não aperta tanto. Não, é mais ou menos a mesma compressão que faz. Olha... Dor é uma coisa extremamente individual. Tem paciente que é mais sensível, menos sensível. Também sempre falo para os meus pacientes, não faça mamografia no período pré-menstrual, porque é quando a mama está mais sensível. Sim. Até para a leitura da imagem não é o ideal. Então, depois da menstruação ou no período menstrual, tudo bem, mas pré-menstrual não é o ideal. Então, é muito subjetivo. Tem paciente que tem muita sensibilidade, muita dor. E a gente sabe que tem muito uma questão da mama com uma questão psicológica. Então, se a paciente já tem uma ansiedade com relação à própria mama, ou com relação, ela tem cancerofobia, já tem uma preocupação, ela já vai fazer o exame aterrorizada. E aí vai doer, não tem jeito. Eu fui aterrorizada nesse sentido de, meu Deus, a minha mãe me botou um terror, falou que ela desmaiou lá, fazendo negócio e tal. Só que eu também pensei, bom, tem o silicone, não vai apertar tanto. Eu achei de boaça. Tipo assim, eu fui me preparando pro pior. E aí eu tipo, é isso?